Estamos em mais um episódio do nosso podcast Fala Jovem. Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. E estamos hoje com convidadas muito especiais, como Giovana falou na nossa live, que está aberta aqui. Duas cirurgiãs vasculares de altíssimo gabarito, de grande renome. Estamos aqui com quem, Gi? Diga aí, diga aí. Temos duas grandes amigas. Eu vou fazer a apresentação informal, como sempre, para você fazer a sua apresentação formal. Vou começar com nada mais, nada menos, a doutora Regina, que foi nossa professora. Isso. Uma das minhas musas da vida. Essa mulher passava no hospital, minha gente, não era não? A gente fazia assim, elegante, meu Deus. fina. Será que um dia... Sempre de salto alto. E você imaginava como é que uma pessoa consegue operar com um salto desse tamanho? A gente imaginava várias coisas, mas será que um dia eu vou ser chique assim? Ela conseguiu. Eu não consegui. Mas tá tudo bem. Mas você tem seus momentos, né? Você tem seus momentos. Tenho, né? Tenho. E a outra maravilhosa, Camila, que é uma amiga pessoal e acabou fazendo cirurgia vascular. É minha vascular também, né? Porque afinal de contas a gente pede ajuda pros amigos, né, amiga? Exatamente. Tem uma família linda e maravilhosa que eu admiro demais. E aí, como amiga, eu chamei para fofocar com a gente, para conversar com a gente, para tudo. Muito bem. E quando a gente falou que são cirurgiãs vasculares de grande gabarito, a formação delas realmente traduz isso, né? Doutora Regina Florencio é formada em medicina pela UFRN, ela tem residência em cirurgia geral no Hospital Regional da Asa Norte, do Distrito Federal, e residência em cirurgia vascular em nada mais, nada menos do que no Hospital de Base de Brasília. E é professora, foi nossa professora de cirurgia vascular do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então é mais uma que saiu da UFRN e voltou para a UFRN. Assim como a doutora Camila, também é formada em medicina pela UFRN. A gente estava aqui discutindo antes qual foi a nossa contemporaneidade na época da faculdade. Vamos pular essa parte. Estava tendo briga, inclusive. Quase. Não vou mentir. Mas foram palavras elogiosas, né? Como eu tenho para ela também. Uma profissional altamente gabaritada. Ela fez residência em cirurgia geral e vascular na Unesp, em São Paulo, e ela tem título de especialista em ecografia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia, de Angiologia e Cirurgia Vascular. E também pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E é também preceptora lá do nosso querido Hospital Universitário Onofre Lopes. Jovens, sejam bem-vindas, viu? Obrigada. E a gente vai conversar bastante aí sobre trabalho, sobre fofoca, né, Gi? E inclusive, aí eu quero que você comece essa parte sua, né? Lógico. Não, assim, a ideia inicial, quando eu chamei vocês, foi puxando um pouco a sardinha para o público da gente mesmo, meu público e o público do André. Por quê? Primeiro que eu tenho muitas pacientes mulheres, né, com problema de tireoide. Então, assim, uma queixa de edema, de inchaço nas pernas é algo que é muito comum. E muitas vezes não é da tireoide em si. Às vezes você está com o hormônio regulado e a gente manda procurar outras causas. Acho que o André tem um público também, sem dúvida nenhuma, pelo sobrepeso, obesidade, com mais faz. chance de ter, né, varizes, lipedema, enfim. A ideia inicial, do ponto de vista técnico, veio disso aí. Mas como o nosso podcast ele não é só técnico, né, ele traz informações para o nosso público. E a gente acaba conversando sobre outras coisas. Eu tenho muitos alunos que me seguem. Então, assim, a gente sempre acaba fazendo uma conversa, assim, muito amiga e pergunta de coisas variadas, né? E eu pensei em começar a perguntar sobre a inspiração da escolha da especialidade. Eu acho que é uma pergunta bem comum, mas acho bem legal, assim, por exemplo, eu vivi um pouco o que ela viveu e a gente escolheu coisas diferentes, por exemplo. Então, cada uma teve uma inspiração diferente. A gente pode começar com a nossa professora, né? Sim, por favor. Essa é uma pergunta que até eu me faço. Em quem eu me inspirei para fazer cirurgia vascular? E eu não tenho. Porque, na verdade, eu vim de uma família que não tinha nem médicos. Eu fui abrir caminhos para fazer medicina. Fiz a faculdade inteira, fazendo todas as especializações, os cursos para cardiologia. Eu e Lúcia Helena, nós fomos as primeiras doutorandas do Hospital da Polícia, porque antes era só homem. Que bacana. E nós começamos ali como mulher e eu ia fazer cardiologia quando chegou no 9º período, naquela quarta DCC, eu fui professora já na troca de currículo, mas antes era a quarta DCC. E quando eu cheguei na cirurgia vascular, por que não cirurgia vascular? Era e a cirurgia vascular do UOL não era uma cirurgia vascular inspiradora porque era muito pé diabético, muita questão que não era a parte que eu faço. Na época que eu fui residente. E ali eu mudei. No 9º período eu mudei de clínica para cirurgia.
de cardiologia para fazer cirurgia vascular. Agora, de onde veio essa aspiração? Eu só digo que foi divina. Porque eu não tinha acompanhado ninguém, não tinha vivido nenhum serviço, e eu mudei, assim, da clínica para a cirurgia, ali no nono sorte período. dos seus pacientes. Ai, perfeito. Eu já achava ela uma mulher poderosa, agora eu acho mais ainda, tá vendo? Que Eu digo que eu sou sensacional. quebradora de ciclo. Eu gosto, assim, dessa coisa de quebrar um ciclo e começar de novo uma coisa nova. E, para mim, foi uma coisa bem desafiadora, porque eu não tinha nenhuma inspiração em Ai, que cirurgia lindo. vascular. Já me identifiquei, porque eu respondo... o começo da minha resposta sempre é como o seu, assim. Porque às vezes as pessoas me perguntam por que cabeça e pescoço, que é um negócio super diferente, né? Eu falo, gente, eu não tinha nem médico na família. Nem essa especialidade eu sabia que existia. Eu fui conhecer quando entrei no curso. E decidi, assim, realmente, quando conheci a especialidade, me apaixonei. Então, assim, sabe? Quando você começou a falar, eu fiz, ai, gente, que fofo. É parecido. Eu digo que foi inspiração divina, então eu me super identifiquei na cirurgia vascular, nunca me arrependi. Se fosse para fazer de novo, faria tudo de novo. Foi um caminho que eu trilhei e realmente hoje eu me vejo assim, cirurgiã vascular, não me vejo cardiologista, e eu acho que a inspiração foi divina. Jamais, poderosérrima na vascular. E você, minha poderosérrima também? Então, o meu foi um pouco diferente. Na verdade, a escolha por medicina também não tinha ninguém na família como médico. Porque no segundo grau eu adorava ver os sistemas, entender o comportamento do corpo humano, né? E dos principais era o sistema circulatório. Adorava. E aí, quando foi no terceiro ano, no pré-vestibular, eu passei a amar a genética médica. Azãozinho, achava que era aquilo. Se vou fazer genética médica. E aí, quando a gente entrou na faculdade, a genética que a gente conheceu era muito diferente, era algo muito técnico, de laboratório. E eu sou muito expansiva, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito do contato. Eu disse, não, já não dá para mim isso, né? Vamos em busca de outra coisa. E aí, quando a gente foi para anatomia, eu me encantei com o coração. Eu lembro exatamente, assim, dissecando o coração. Para quem não sabe o que é dissecar, é a gente expor melhor, né? Afastar, separar tudo, né? O músculo cardíaco, as coronárias, enfim. E eu disse, vou fazer cirurgia cardíaca. Porque eu gosto, notei que me dava prazer em manipular os instrumentos, mas vou fazer cirurgia cardíaca. Até que fui assistir a primeira cirurgia cardíaca. Eu lembro que eu estava no centro cirúrgico, fui acompanhar minha irmã, que ia fazer uma simpatectomia com o doutor Cabeto. Inclusive, encontrei com ele esses dias, às 5 horas da manhã, chegando na Bebê para nadar, às 5 horas da manhã. Ainda hoje ele sempre nadou bastante. E aí, aí que terminou a cirurgia dela, aí eu disse, o que está tendo aqui no centro cirúrgico? Ele disse, não, está tendo a cirurgia cardíaca. Eu disse, eu quero assistir. Pedi licença, fui lá assistir e vi toda a delicadeza, achei linda, mas achei uma cirurgia muito longa. Uma cirurgia que eu, assim, achei que não era para mim. Eu disse, não, mas é cirurgia, o caminho é cirurgia. E aí fui. Quando chegou no final do ano, fui prestar a prova de residência médica, eu entrei na cirurgia geral pensando em urologia. Amava. Protocolo da urologia, organização da urologia. Mas porque o nosso hospital era muito no bom. serviço de urologia, exatamente. que é bem organizado. Eu disse, vou fazer urologia. E adorava uroginecologia, que trabalha a parte de perda urinária, tudo. Só que quando eu cheguei na residência, primeiro mês eu caí na urologia, porque cada mês a gente passa por uma especialidade. Vai por rodízios. E aí os professores disseram, você quer urologia? Quero. E comecei a tentar fazer trabalhos, tudo. Eles disseram, olha, mas você é mulher, você pretende ficar em São Paulo ou você quer voltar para Natal? Eu disse, quero voltar para Natal, minha família, meu namorado. Eu viajei namorando, né, já com ela. E aí eu disse, quero voltar para Natal. Ele disse, olha, em Natal você não vai ter o campo da uroginecologia para você trabalhar só com isso. Vai acabar que você vai ter que fazer, vai dar muito plantão, vai fazer muita parte de cálculo renal, ou a parte infantil. E porque a parte de tratamento de próstata é muito difícil que um homem acompanhe com você. Aí, mais uma vez, eu disse, não, vamos repensar, ampliar os horizontes. E é verdade mesmo, né? Existe uma resistência. Aí lembrou de mim. E aí, na sequência, eu passei na UTI. E aí, comecei a olhar os serviços, vi que a residência de cirurgia vascular também era uma referência lá. E rodando na UTI, chegou um paciente que estava esperando uma endoprótese de aorta, que na época não era tão fácil chegar, porque estava com um aneurisma de aorta iminência de rotura. E aí estava na UTI. Nisso passa a visita da equipe da vascular
E passou e disse, não, a gente já está programando ele para operar hoje à tarde, que a endoprótese vai chegar. A equipe se afastou, era uma visita enorme, assim, eram umas 20 pessoas, entre residentes, preceptores, tudo. Se afastou um pouco, o paciente entrou em parada. Aí a gente rompeu o aneurisma. Imediatamente a gente chamou a vascular, na hora eles abriram, fizeram o clampeamento da aorta no meio da UTI. E eu disse... Animal. Eu quero ser isso. Eu quero fazer isso. E aí eu fui me encantando lá. O serviço realmente é muito cheio de protocolos, muito organizado. E eu vi que eu podia fazer ultrassom vascular, que é outra coisa que eu tenho encantamento. Eu amo fazer. A parte de varizes, a flebologia. Se eu quiser ficar só no consultório como angiologista, como escleroterapia. A parte da hemodinâmica, que era uma das coisas que eu também gostava da cardiologia. Eu disse, pronto, eu posso fazer o que eu quiser. Cada dia eu posso fazer uma coisa, cada turno eu posso fazer uma coisa. E hoje veio a física, né? Coisa que a gente não gostava, e hoje veio a física, o laser, né? Na verdade, foi uma especialidade que mudou muito com a tecnologia, né? Muito. A tecnologia ajudou bastante. Vamos falar um pouco sobre isso, eu acho isso tão legal. Na verdade, o que a gente saiu, posso falar da minha parte, Regina acaba sendo também, foi minha professora, né? Mas o tratamento das doenças vasculares que a gente tinha há 10, 15 anos atrás... Mudou tudo. Mudou tudo. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, curso, congresso, estudando. Eu me lembro que na época que eu era estudante, era tão comum tirar a safena inteira, né? Sim, assim, eram indicações e indicações. Hoje em dia eu vejo que quase não tem, né? Na verdade, a gente evita tirar. Se o paciente tiver indicação, se a safena for realmente doente... A gente não tira mais, faz aquele corte que a gente fazia, colocava aquele flebo extrator, parece uma corda de violão. Puxava. Hoje a gente punciona essa fena, guiada por ultrassom, coloca uma fibra, que essa fibra está conectada a um laser, que ela emite energia, ela vai queimando essa fena no próprio trajeto. Então, a gente não tem mais aquele arrancamento de... Hoje em dia, e o que é mais interessante é que esse avanço tecnológico permitiu que vocês fizessem... Assim, a cirurgia de varizes já era uma cirurgia que a gente, quando via, era pouco invasiva, mas que se tornasse ainda menos. Em que vocês podem hoje fazer boa parte do tratamento de varizes, a gente percebe. Até varizes de grosso calibre de forma ambulatorial, no consultório. Eu vou até Isso é muito discordar legal. um pouco de você, porque antes tinha corte grande, sabe? Eu acho que era uma cirurgia... invasiva mesmo, assim, porque... E assim, dependendo, né, de como se fizesse. Porque às vezes a gente confunde, porque querendo ou não, pode parecer um pouco mais superficial para você que entra numa cavidade, dá para entender? Mas se você parar para pensar, ela deixa de ser invasiva para ser minimamente invasiva mesmo, entendeu? Então, muda muito. Quando eu fiz o concurso para a universidade, eu fui aqui, passei, né, a única, então a geração de professores era aqueles antigos, Anísio, Damaso, Camacho, e eu lá na frente. E eu já vinha com a técnica diferente, porque eu já vinha com a técnica da agulha de crochê. Porque até então a cirurgia era aquele corte grande. Eu lembrava só disso, da agulha de crochê. Mas antes, então já era uma técnica já minimamente invasiva que a gente colocou. A fitinha mas de compressa, né? A fitinha de compressa. Tem que ser um corte maior, passava a fitinha de compressa e então, assim, mudou tudo. Todos os protocolos, eles mudaram. Esse podcast é até bom para a gente poder chegar nessa população que, às vezes, ainda tem aquela imagem... O medo da cirurgia de varizes, de ficar enfaixada como múmia, de ficar muito tempo de repouso. Que isso, na verdade, hoje a mulher, o homem, as pessoas de um modo geral, ela não tem mais tempo de parar para fazer um tratamento, de ficar de repouso. Então, hoje você pode estar fazendo um tratamento hoje, e de certa forma, amanhã você já pode estar na academia. Esse é outro benefício extraordinário da evolução tecnológica, do tratamento que permitiu a vocês fazerem um procedimento que antes era feito no centro cirúrgico, paciente com sedado, com a raquianestesia, ficava internado 24 horas, às vezes, para receber alta no outro dia, com os 2 membros inferiores enfaixados para... depois de quanto tempo voltar às atividades normais. Hoje você vai lá, você consegue fazer um tratamento com injeção de soluções esclerosantes na veia, com tratamento com laser, enfim, no consultório, e a pessoa sai de lá já com isso resolvido. Foram 2 pontos importantes assim, na tecnologia, né? Tanto o avanço da tecnologia, assim, do laser, tanto o endolaser para tratamento de safenas tributárias, quanto o laser transdérmico para tratamento de algumas varizes no consultório, e também o ultrassom.
o Como maior diagnóstico que você diz. acesso a ultrassom com Doppler. Perfeito. Porque antes, eu lembro a gente assistindo aula lá, enfaixava o membro do paciente e anda para a gente ver se ele tinha insuficiência de safena, se ele tinha alteração de veias perfurantes e Agora tudo. você faz Doppler na hora. Na hora, com muito mais precisão, você entende a anatomia, você já consegue fazer o planejamento. Perfeito. Então, você consegue fazer de forma muito mais assertiva. E a chegada do laser trouxe menor risco, recuperação mais rápida, menor dor e resultados melhores. Eu vou até... Perfeito, extraordinário. Pegando um pouquinho esse gancho, a gente começou falando do tratamento, né? Porque, na verdade, a conversa foi rolando. E eu tenho uma mania no Instagram, às vezes, de falar assim, ó, aqui é dica de amiga. Não é aula de CCP, mas é uma dica de amiga CCP, sabe assim? Aí, tipo, ó, às vezes as pessoas me perguntam, o que que você faz? O que que você usa? Né? E aí você vai falando o que você faz, que dá certo para você, que é um hábito bom e tudo mais. Então, assim, na verdade, conforme a gente foi falando de tratamento, às vezes eu converso com alguns pacientes porque elas falam assim, não, mas eu não tenho varizes. Você olha assim para a perna da pessoa, ela não tem realmente aquele vaso que você vê evidente, dilatado, como algumas pessoas têm. Tem algumas pessoas que você bate o olho nas pernas e logo vê. Aí eu falei, mas às vezes você tem algumas outras coisas que faz com que eu pense que você possa ter uma insuficiência venosa aí. Uma perna cansada, uma perna que fica muito inchada, enfim, coisas do tipo. Aí eu queria que vocês dissessem assim, o que serve de alerta para você, tipo, talvez eu tenha varizes e não saiba? Eu vou pegar um gancho nessa pergunta de Giovana para você, professora, e Camila, também explicarem para a gente o que é que vocês recomendam em termos de prevenção no geral para os pacientes. Porque, às vezes, pronto, hoje eu sei que tem colegas que eu ainda não tenho esse link estabelecido, mas eu sei que tem colegas que encaminham pacientes nossos em pré-operatório de bariátrica para avaliação da cirurgia vascular, para o paciente receber as orientações com relação à prevenção de trombose e tudo isso. Então, assim, o que é que vocês recomendam no geral para a prevenção da saúde vascular como um todo? E aí, nesse contexto, esses sinais de alarme que Giovana citou aí. Eu digo que todo paciente, de certa forma, ele tem que ter um vascular para chamar de seu, certo? Assim como a gente tem que ter um cardiologista, porque quando a gente olha estatisticamente, as doenças que mais matam do mundo são as doenças cardiovasculares. E as pessoas sempre associam a doença cardiovascular com a doença do coração. O infarto em si, né? As doenças vasculares, porque doenças que mais matam no mundo, seja Estados Unidos, Japão, Brasil, são as doenças cardiovasculares. E as doenças vasculares, as doenças dos vasos, saindo um pouco das varizes, são doenças silenciosas, né? Sim. O aneurisma, a trombose, o AVC, que é o entupimento da carótida. Então, isso faz parte do check-up. Então, a gente pede que o paciente faça acima de 40 anos, acima de 50 anos. Não custa nada você fazer uma consulta com o vascular para fazer esse check-up. É importante. Em relação a varizes, que muitas vezes as pessoas menosprezam a varizes, e varizes, se você olhar, das doenças que mais matam em paciente hospitalizado é a embolia pulmonar. Porque às vezes o paciente tem uma varizes que não valoriza, vai fazer uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia, fica um tempo acamado e aí dali forma um trombo que desenvolve embolia e às vezes a pessoa não valoriza. Então, a variz ela tem que ser valorizada, não só pela questão da estética, claro, a estética incomoda, a gente mora num país tropical, as pessoas querem mostrar as pernas, mas pela questão da doença, funcional que a gente mesmo. sempre chama atenção, Pela questão a funcional. doença, não é gosto. Por si só, ele é um fator de risco a mais para trombose venosa profunda. Tanto o score de Caprini, a gente vai lá e é uma das coisas que a gente tem que dizer, além do peso, né? Sim, cirurgia de grande porte, não é isso? Exatamente, o tempo de cirurgia, imobilização, se já teve trombose na família, a idade do paciente, tudo são coisas que é tudo assim. E é antigo, é um score que funciona muito bem. E no final a gente consegue ver qual é a pontuação do paciente e o que ele vai precisar de profilaxia, de prevenção, no caso do pré-operatório. Sim. Né? Ou então gestante, agora mesmo minha personal, ela fraturou o pé, achou que ia ter que ficar 30 dias imobilizada. E aí entrou em contato comigo, Camila, aí vou ficar sem colocar o pé no chão durante 30 dias, gestante, e a mãe dela teve uma trombose. Quando eu botei esse score de Caprini, eu disse, Tati, você vai precisar fazer a Clexane. Graças a Deus, ela foi em outro colega especialista e viu que ela não ia precisar ficar imobilizada. Então, imediatamente a gente suspendeu. Mas realmente algo que a gente faz na nossa rotina, a gente tem.
Eu acho, André, que você, como médico, você deve sentir no paciente que vai lá no seu consultório que o grande medo que ele tem da cirurgia, quando ele olha, porque ele quer perder peso, ele quer ficar bem, mas é o grande medo dele. De ter uma trombose. Trombose, complicações. Eu sempre coloco como uma das complicações que a gente também, como cirurgião bariátrico, mais se preocupa. Por isso que eu acho que devia fazer parte do protocolo, essa cirurgia. Sim, sem dúvida. Uma avaliação da vascular. Do vascular, para fazer o score de Caprini, para ver, porque eu acho que até para você é uma garantia e para o paciente. Sem dúvida. Saber que é um zelo a mais, que é uma coisa que ele está indo fazer, que ele está mais tranquilo em relação a isso, né? E se tiver algum risco, já fazer a profilaxia. Sim, sem dúvida. E com relação ao que vocês perguntaram, assim, de sintomas, né, e sinais que podem chamar a atenção para a doença venosa, por exemplo, um edema, um inchaço, um cansaço, peso nas pernas, que a gente costuma, assim, subestimar isso. É como um final do dia, eu passei o dia trabalhando, cheguei no final do dia, estou com as pernas cansadas, estou com as pernas inchadas, né? Paciente que tem alteração, principalmente homem, diminuição de pelos, alteração de coloração. E ver propriamente, Regina fala muito bem isso, assim, o paciente já chega muitas vezes com o diagnóstico porque é uma doença que a maioria das vezes é visível. E quando você não tem essa doença, você não enxerga a varize, tem algum desses sintomas de dor, cansaço, enfim, até alteração das unhas você pode ter também, aí vai ao cirurgião vascular, ele vai solicitar a ultrassom com o Doppler, que aí a gente consegue estudar toda a circulação profunda, estudar as safenas, que não tem relação com o coração, né? Ficar bem ciente disso, é a veia principal da circulação superficial das pernas. Mas para a gente poder estudar, porque muitas vezes realmente como falam, varizes internas, popularmente conhecido como varizes internas. Você olha, a gente examina, coloca até a realidade aumentada, que é aquela luzinha verde que a gente identifica. Que é lindo aquele negócio, gente. Ela foi encantada. Acho lindo. Você consegue identificar até 1 centímetro de profundidade. E aí, mais que isso, realmente vai precisar do ultrassom. E é algo que é uma ferramenta, como se fosse o estetoscópio do cirurgião Perfeito. vascular. Gente, eu fiquei encantada, porque assim, eu treino, né? Então, o que você imagina? Vou treinar aqui para ver se evito e tal, tudo mais. Aí, aqueles vasinhos pequenos que aparecem, acabam incomodando. Quando você está mais moreninha, a coisa parece que disfarça, aí você vai perdendo um pouco a cor, a coisa vai aparecendo mais. Aí eu fiz, amiga, pelo amor de Deus, não tem condições não, vamos dar um jeito aqui. Aí ela botou aquele negócio, né? Menino, tem uns vasos assim por trás. Eu falei, meu Deus, eu tô muito esculhambada nesse negócio aqui. Não sabia se eu mandava tirar ou se eu queria ver mais, sabe? Eu achei muito legal aquele negócio. E isso tem auxiliado muita gente, tanto no diagnóstico quanto no resultado do tratamento. Porque a gente sabe que as microvarizes, né, os vasinhos que a população enxerga, apenas 20% não são alimentados por uma veia maior, uma veia nutridora. Então, a gente fazia o tratamento, melhorava, mas os pacientes reclamavam muito de aparecimento de novos, né, voltar rápido. E, assim, a doença não tem cura. É uma doença crônica que você vai ter a tendência a desenvolver novos vasos, principalmente com o passar da idade, o decorrer da idade. Mas, quando a gente passou a identificar melhor, diagnosticar melhor esses 80% restantes, né? Que era coisa muito mais assertiva, né? Muito mais assertiva o resultado do tratamento. A gente um dia desse estava falando, esse paciente passa 2, 3 anos, volta para a gente e bem pouca coisa. Tem tendência familiar? Minha mãe tem, eu tenho. Total, é isso aí mesmo? Total. Culpa da minha mãe, então, coitada. Não, sua mãe é Posso botar a culpa sua nela? Sua mãe tem culpa de nada. Nada, né? Nada. Eu ia botar a culpa nela. Me ajuda. Queria criar uma treta em casa. Não, a sua mãe tem que cuidar. Tá bom. Ela disse que tem vergonha de voltar em você. Ela é médica da minha mãe. Aí ela disse que tem vergonha de voltar nela, porque minha mãe prometeu que ia o quê? Emagrecer. Minha mãe emagreceu, André? Não emagreceu. Aí ela tem vergonha de voltar. Ela prometi que eu ia emagrecer, não emagreci. Isso é um problema que é interessante, né, dos pacientes. Eles têm medo de voltar ao consultório com medo de levar o carão. Eu não dou bronca, gente. Pois é, Camila, eu também sou dessa linha, sabe? Meus pacientes, às vezes, eles têm esse receio porque acham que vão voltar e vão dar, e vão levar uma bronca, vão levar um carão. E eu digo, ó, pessoal, é o seguinte, a gente não pode assumir esse tipo de comportamento, eu falo para eles isso aí, porque eu sei que isso afasta vocês. Eu até dou um exemplo, fazendo uma analogia com a parábola do filho pródigo, né? Eu digo, ó, você volta para mim é um motivo de alegria.
Aí eu faço igual o pai do filho pródigo fez, né? Bota a sandália no dedo, ou a sandália no pé, bota o anel no dedo, né? Dá melhor alimentação, né? Alimento direitinho, acolhe, exatamente, faz um banquete, mata o novilho gordo, para celebrar a chegada de vocês, o retorno de vocês. Porque realmente é algo que acaba afastando o paciente. Você vê, a paciente sua, ilustríssima, não quer voltar porque está com vergonha, porque disse que emagreceu e não emagreceu. Mas é mais uma questão de não querer levar o cara ou não. É uma questão da palavra dela, que ela deu, entendeu? Aí ela é uma pessoa realmente de palavra. Ela, mas no fundo acontece, muita gente tem essa preocupação. Ah, não vou porque não vou levar o carão. Não. E a gente que trabalha com paciente que tem muito essa questão do estigma, de já ter passado por isso várias vezes, o paciente que tem obesidade, eles ficam com medo também de voltar e ter aquela abordagem, o que é que você fez? Por que é que você teve esse resultado? Como é que você não perdeu peso, etc, etc. E não é por aí que a coisa caminha. Pelo menos é como a gente pensa, né? Só para a gente resumir mais ou menos, então. Fator genético tem. Obesidade, por exemplo, é um fator de risco. Sem dúvida. Na verdade, o que acontece? A doença ela é muito hereditária. Ela tem um fator hereditário muito importante e tem os fatores comorbidade, que aumentam o risco. Os riscos, né? Aí vem a questão do peso, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, demais. Uso anticoncepcional, de certa forma, por isso que nós mulheres temos mais tendência a gestações também. Então, esses fatores encadeiam. Mas se a pessoa não tem a predisposição, você pode ter sobrepeso, você vai ter, e a pessoa não vai ter. Mas se a pessoa tiver essa tendência, e esses fatores, eles só aumentam o risco. Pois é. E é uma queixa, uma vez até eu fiz um post, porque eu digo que a minha inspiração para os meus posts é para o paciente. O paciente disse assim para mim, doutora, engraçado, quando eu era obesa, eu não tinha varizes. Aí fiz uma cirurgia, né, bariátrica, e agora eu estou cheia de varizes. Essa é uma queixa muito comum. O que é que aconteceu? Na verdade, você tinha as varizes. Exatamente. Elas estavam escondidas pelo tecido celular subcutâneo. Quando você perdeu essas varizes, porque quem desencadeou foi seu sobrepeso. Então, agora você está vendo, você está enxergando. Mas, na verdade, é uma queixa bem frequente. Que eles associam que a cirurgia bariátrica provocou aquelas varizes que eles estão vendo. É muito interessante que, assim, a gente elenca esses fatores de risco para doença venosa, mas a gente percebe que existe também um intercambiamento deles, posso falar assim, né? Os fatores são intercambiados com os riscos para a doença arterial também. Obesidade, que é, digamos assim, é potencialmente mais grave do que a doença venosa. Pelo menos assim, na minha visão de não especialista, eu enxergo dessa forma. Então, você vê obesidade, tabagismo, sedentarismo. Tudo isso é fator de risco também para a doença arterial, né, vascular, obstrutiva periférica, que é um reflexo de doença arterial em outros sítios. Na minha área, por exemplo, a preocupação que a gente tem com o paciente que tem esses fatores de risco é com isquemia, com interrupção do fluxo sanguíneo de vasos que alimentam o intestino. E a gente vê situações, às vezes, que são catastróficas com relação a isso. E, infelizmente, a gente, como trabalha na porta de urgência, quando a gente recebe um paciente com esse perfil, normalmente a gente já recebe a situação num ponto de não retorno. Quando você já tem um intestino morto, necrosado, irreversivelmente acometido por um problema desse. Que, na verdade, como a professora falou, né, professora Regina, que se esse paciente tivesse sido acompanhado de forma preventiva, tivesse sido atentado para os fatores de risco, esses fatores de risco tivessem sido controlados, tratados, e se ele tivesse um vascular para chamar de seu e tivesse essa sinalização do que é um indício de que um problema vascular abdominal pode estar em curso, ele teria certamente procurado esse profissional antes e teria evitado um problema desse. Mas, infelizmente, é muito frequente a gente ter isso, né? Por isso que eu acho importante a questão da rede social, coisa que eu acho muito importante do ponto de vista de você criar essa consciência, de você conseguir chegar a essa informação, porque o paciente ele acha que deve procurar o médico só quando está vendo alguma coisa. E, na verdade, não. Tem muitas doenças que a gente tem que chegar antes, no check-up. E aí, essas doenças cardiovasculares entram nessa que você tem que fazer o check-up. E a nossa sociedade, ela vem fazendo, ano passado eu completou 10 anos que a gente faz uma campanha da importância do check-up vascular. Qual é o mês? Eu sei que é o mês agosto, azul e vermelho, né? Exatamente. Mas eu até perguntei por conta disso, assim. Eu acho que, lógico, a gente nas redes sociais acaba encontrando aí
blogueiros com informações, no mínimo, bizarras, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem também muito conteúdo de qualidade, assim. Eu acho que a gente tem que aprender a separar, né? Até ver formação e quem é que está falando, é só um blogueiro, é alguém com autoridade e tudo mais. Mas eu acho muito valioso, porque, às vezes, uma conversa dessa, a pessoa fala, tipo, eu não tenho. Mas aí a gente começa a conversar, não, mas realmente, minha perna fica muito inchada. Não, realmente, eu fico com a perna cansada. Será que eu não tenho? Eu tenho dor quando ando, quando caminho. É uma dúvida que você bota na cabeça de alguém que já vai ser muito valiosa. Sem dúvida. Se de várias pessoas, uma procurar o vascular por causa daquilo, é legal, né? Eu tenho uma história muito bacana com uma grande amiga, que eu falando às vezes de lesão de pele, e às vezes são lesões que parecem sinais, né? Às vezes você olha e fala, não, é só um sinalzinho que está aí já há muito tempo, né? E aí, tipo, você fala alguma característica do sinal, assim, tipo, que ele brilha um pouco mais, às vezes você chegando perto dele, você vê que tem vasinho dentro dele, e isso pode ser um sinal diferente, que não é um sinal normal. E aí a minha amiga só botou assim, menina, meu pai tem uma lesão parecida com essa que você está falando. Aí eu fiz, amiga, me manda uma foto. Manda uma foto normal aí do seu celular. Eu falei, amiga, vamos tirar. E não deu outra. Era uma lesão maligna mesmo. Então, sem querer, eu ajudei o pai de uma amiga. E foi despretensioso. Foi dando uma orientação. Uma orientação que, para você, pode ser uma orientação banal. Mas como fez diferença? É óbvio, não existe. Isso. Então, às vezes, a pessoa se olha e vê. Não, eu não tenho variz. Eu estou vendo aqui que eu não tenho. E tem, né? Eu costumo dizer que a gente tem que respeitar os sinais de alerta do nosso corpo. Dor é um, edema é outro, né? Então, assim, não é normal. A gente não pode normalizar a dor, normalizar o edema. A gente tem que ir atrás. Como o André disse, anda e dói, faz exercício e dói. Será que não é uma claudicação arterial? Será que ele não tem as artérias obstruídas? Né? Não é velhice. Não, vamos investigar, a gente tem que ver. E eu brinco muito no consultório. Eu digo, vou pedir esse exame, a gente vai avaliar, porque eu sou igual ao São Tomé. Só acredito vendo, né? E a gente vindo hoje, acabamos falando sobre um caso, eu até comentei com Giovana já, uma senhora, quase 80 anos, com a úlcera venosa há 6 anos, até um aspecto bom, mas era uma úlcera de difícil cicatrização. E eu disse, a gente, com esse tempo, além de tratar as varizes, o ideal é que a gente tire um pedacinho para biópsia. Ela se assustou muito com o nome biópsia, né? Eu disse, não, mas você vai estar sedada, eu vou fazer uma limpeza da sua ferida, da sua úlcera, e dá certo. E aí, tem uns 15 dias, mais ou menos, a gente fez a cirurgia toda por laser, até porque ela era anticoagulada. Então, mais um benefício da tecnologia. Perfeito. Uma paciente que tinha uma alteração cardíaca, que não podia tirar o anticoagulante pela arritmia. Então, a gente fez toda a cirurgia por endolaser. E eu retirei uns pedacinhos da lesão para biópsia. Deixa eu tirar pegar só um ganchinho aqui, abrir um parêntese nesse seu comentário, para vocês verem como essa tecnologia é fantástica. Porque, no passado, uma paciente dessa, para ser operada, ela tinha que internar. Ela tinha que suspender essa anticoagulação, iniciar uma anticoagulação por outra via, para você poder ter condições de operar e internar. Essa não precisou, fez rápido. Diga aí. E hoje ela foi lá em regime, vamos dizer, semi-ambulatorial, no consultório, ela foi lá, fez o tratamento com laser, fez a biópsia da lesão e resolveu. E aí... Vai, Camila, continue. Desculpa a interrupção, mas é porque eu acho extraordinário isso aí. Vindo para cá, eu até me atrasei um pouco quando a Regina passou para me buscar, porque eu recebi o resultado da biópsia e veio um carcinoma base celular. Para mim foi surpreendente. Que é um câncer de pele. É um câncer de pele. E para mim foi surpreendente. Realmente, assim, no caso dela, a doença venosa, na forma, assim, mais agressiva possível, que é o aparecimento da úlcera venosa, uma úlcera crônica por lesão repetitiva, acabou gerando uma lesão neoplásica. O que eu estava explicando para a Camila é que é muito comum lesões de trauma repetido. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, na cabeça e pescoço, seja na pele, seja na boca, seja onde for, locais em que você faz um trauma repetido, mesmo que... mas eu não sou tabagista, eu não fumo, que é um fator de risco muito alto para isso. No caso do câncer de pele, a gente tem o sol. Mas toda lesão que demorar demais, que sair do padrão, era uma úlcera varicosa. Você tratou as varizes, ela está demorando, tem que ter uma desconfiança. Sim. Se não de doença maligna, de alguma infecção estranha ali. Uma tuberculose, um fungo, alguma coisa. E aí a biópsia vai trilhar o seu raciocínio e vai te ajudar nisso aí também. Porque se você não tratar, não vai melhorar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo pro pessoal é...
Homem que tem lesão em área de barba, por exemplo. Aí você vai sempre machucando aquela lesão. Aquela lesão, ela é benigna, sim. Mas você traumatiza... Quantas vezes você faz a barba? Sim. Numa vida inteira, né? Você traumatiza tanto aquilo ali que ela se transforma. Não é que ela já fosse maligna desde sempre. É que você machucou tanto, você traumatizou tanto. E, às vezes, não precisa ser grandes traumas. Ah, toda vida que você faz sangra? Não, toda vida não. Mas, com certeza, toda vida que você faz, você traumatiza aquilo ali. Sim, sem porque é uma dúvida. lâmina. Só aquela regeneração, aquele processo de regeneração celular ao longo de anos então, assim, pode aumentar o risco disso de acontecer. É exatamente isso. É um lugar machucado o tempo inteiro. Então, não era desde o começo. Começou de um jeito... Mas foram provavelmente meses, anos com aquela úlcera, Da última né? vez, ela disse que já tinha apresentado a úlcera, fez um tratamento com espuma, e aí chegou a fechar a úlcera, depois tinha 6 anos que tinha reaberto a úlcera quando chegou até mim. E aí ela era acompanhada por uma profissional super habilitada na parte curativa, tanto que era uma lesão, era bonita, não era uma lesão muito bem cuidada. E eu disse, olha, mas com essa congestão venosa, você não vai conseguir cicatrizar. Mas aproveitando pelo tempo, vamos biopsiar, e aí realmente veio a surpresa. E agora ela vai cuidar, vai dar tudo certo, mas assim, só alertando que não é uma condição estética, varizes é uma doença, e quando a gente trata, desde dos primeiros sinais, das primeiras veias, a gente consegue um resultado melhor. Sim. E evita com que ela chegue a casos extremos de formação de úlcera, alteração de pele e tudo. Ela falou de estética, André. Me deu um insight aqui. Vou ter que falar de estética. Tá tudo bem para você? Para mim, sem problema. Você tá tranquilo, né? Eu sempre digo que é... Que agora é papo inclusive, eu trabalho com estética também. Botei a live para isso. Esse é o momento que todo mundo espera. Assim, porque nós mulheres, nós temos mais gordurinha acumulada e tem mais celulite, mais gordura e fica mais inchado. E aí tá na moda falar disso, entendeu? E essas moças tratam isso também. Mas, Gi, isso era justamente o que eu ia perguntar na sequência. Porque você sabe que minha população tem, teoricamente, um risco elevado de ter essa condição. Que é o tal do lipedema. Perfeito. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Mas eu quero assim, eu quero dicas, entendeu? Eu quero ajuda. Porque eu sofro disso, entendeu? Aí a gente quer conversar e quer Mas dica. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Como é um diagnóstico que tem sido... Notou que lá vem ele, sério? Não, eu tô pedindo dica e lá vem ele, sério. Peraí. Não, mas vai bem na linha do que você está dizendo. É um equilíbrio esse podcast, porque, entendeu? assim, a louca e o sério. Como tem esse diagnóstico, ele tem sido dado com muito mais evidência ultimamente, eu não sei se está acontecendo um super diagnóstico disso aí, um fenômeno em que você está... ou profissionais estão enxergando isso muitas vezes onde não existe. Então, eu queria que vocês dissessem primeiro, antes de dar as dicas, que são importantes, sem dúvida nenhuma, na verdade é a parte útil, né, do nosso podcast, mas que vocês dissessem realmente se existem e quais são os sinais objetivos dessa condição ou para aquela pessoa que pensa que tem e não tem ficar mais tranquila, ou para aquela pessoa que tem realmente... aumentar esse grau de suspeita e procurar ajuda, né? Olha só, é um diagnóstico que realmente... Tem aquele paciente que é clássico, sim, tá? Isso, inclusive, é uma doença nova que ganhou SIDA em 2022. Foi mesmo, em 2022. Pela Organização Mundial de Saúde, 2022, ela ganhou SIDA. Então, é uma doença nova. Nós temos pouquíssimos trabalhos. Sim. Inclusive, é uma doença que você não tem um diagnóstico, um exame complementar que venha dizer que você tem lipedema. Certo? Você pode ter exames... É uma avaliação física mesmo. É um diagnóstico clínico. Que, claro, vai chegar aquele paciente clássico de lipedema e vai chegar aquele paciente que você vai dizer, não fecha. Mas se eu disser para o paciente, olha, eu não estou com certeza do seu diagnóstico, porque em medicina tem isso. Se você tem dúvida, você pede um exame complementar. No lipedema você não tem. Não tem. Mas se eu disser para o paciente que ele tem lipedema, eu vou estar trazendo algum mal para ele? Não. Entendi. Porque eu só vou melhorar a condição dele. Porque a partir daí ele vai se alimentar melhor, ele vai ter outra orientação, ele vai se exercitar com mais consciência da importância. Então, eu só não vou trazer para ele uma medicação crônica, não vou trazer um remédio controlado. De repente, estimular esse paciente a se cuidar melhor. Porque eu sempre digo, o tratamento de lipedema é caro? Não. Ele vai depender muito do seu hábito de vida, da sua mudança de estilo de vida. Então, claro, tem aqueles pacientes clássicos, tem aqueles pacientes que você mesmo fica... Não fechei. Mas se eu disser para ele que ele tem e eu não vou trazer nenhum prejuízo para ele, nem do ponto de vista de medicação, nada, é você mudar seu estilo de vida, que mal eu vou estar trazendo para ele? Nenhum. Só vou estar ajudando. Perfeito.
Eu concordo com Regina nesse aspecto, assim. E o que eu falo muito para as pacientes é porque, primeiro, assim, entender, existem os tipos de lipedema, que é da localização. O tipo 1 é só na região ali, nádega, culote, que é quadril. O tipo 2 pega coxas. Isso é anatomia, né? Da anatomia. O tipo 3 vai desde da região do quadril até a parte do tornozelo. Importante, o lipedema, ele poupa os pés, você não vai ter o edema nos pés. E o tipo 4 é de braço, membro superior. E o tipo 5, a gente vê do joelho para baixo. Esse tipo 4, ele tem necessariamente que englobar os membros inferiores também? Não. Seria Tem paciente que isoladamente tem só de membro superior. E aí, assim, os estudos estão aumentando, né, recentemente. Na verdade, a primeira vez que foi falado em lipedema foi em 1940. Só que tinha até, assim, ninguém levou em consideração, ficou perdido, ninguém estudava, ninguém falava sobre isso. E aí, quando foi década de 80, mais ou menos, falavam sobre síndrome da gordura dolorosa. Sim. Mas também, assim, pensavam muito em fibromialgia, era uma coisa meio... No caso, a dor, Camila, assim, tem que fazer parte do espectro dos sintomas? Não. Na verdade, existem duas vertentes. A europeia, que são mais os alemães, e aí eles dizem que só é lipedema com dor. E tem a americana, que não, ele entende que se o paciente não tem dor, é porque ele não está inflamado. Entendi. E a gente, como médico, a gente vê que a dor é algo muito subjetiva, né? Às vezes você faz o mesmo procedimento num determinado paciente, ele vai ter muita dor e outro não. Então, assim, eu sigo, a gente acaba seguindo mais a linha americana. Uhum. E realmente, às vezes, assim, é muito difícil. Chega uma paciente e diz, eu treino, estou há 1 ano treinando, me alimento bem, eu tenho celulite. Mas 90% das mulheres têm celulites. E só 10%, 11% das mulheres brasileiras é o que a gente acredita que tem a lipedema. E quando a gente fica em dúvida, existe, na verdade, um exame que descarta a lipedema. Ele não confirma a presença de lipedema. O diagnóstico é clínico, né? Você utiliza, além dos sinais e sintomas do paciente, você vai olhar, palpar e identificar. Assim, tem ou não tem lipedema. Mas ficou em dúvida, tem a densitometria de corpo inteiro com DXA, que ele faz toda a avaliação corporal. É muito bacana, até pra gente mesmo que treina, para levar pro personal e dizer, olha, onde é que eu tô com mais gordura, eu tô precisando de mais músculo. Ele analisa tudo de forma segmentar. E aí a gente consegue fazer umas análises e ver umas relações para poder excluir lipedema. Se você vê uma quantidade baixa de gordura nas pernas, você consegue, isso é publicado em estudo, você consegue excluir o lipedema. E às vezes acontece. O paciente chegar, a gente não sabe, talvez, mas você tem que entender que se você criar esses hábitos, vai ser de forma saudável, né? Vai acabar sendo bom para você e você vai ter uma melhora do resultado estético também. E aí, quando chegava com a densitometria, não tinha. E mecanisticamente, o que é que acontece? Assim, o que é que acontece? Qual é a alteração que acontece no organismo da pessoa que tem o lipedema que leva esse fenômeno a se desenvolver? O que é que os estudos falam? Só cortando um pouquinho, só para falar para você que é muito interessante, inclusive o lipedema na sua área, porque acredito que para você tem algumas pacientes frustradas. Sim. Com o resultado da cirurgia bariátrica, porque a gente pega, né, paciente, doutor, eu fiz a cirurgia bariátrica e eu emagreci, mas daqui para baixo eu não. Exatamente. E aí, para você, é interessante até isso, para você saber que vai ter coisas que a cirurgia bariátrica vai resolver e tem coisas que a cirurgia bariátrica não vai resolver. Isso tá relativamente, assim, pelo que eu ano passado no Congresso Brasileiro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu participei de uma mesa em que teve uma apresentação sobre isso. Eu fui fazer uma revisão e vi realmente que as evidências mostram que o tratamento que a gente oferece, muitas vezes, em boa parte dos casos em que você tem, principalmente lipedemas mais severos, a cirurgia ela não tem grandes impactos. Porque a gente pega paciente no consultório frustrado em parte, porque, doutor, eu fui porque realmente as minhas coxas... Isso era o que incomodava. Minhas pernas eram muito, porque a gente terminou falando em lipedema e esqueceu de falar o que é o lipedema, né? Que é aquela gordura desproporcional, aquele acúmulo de gordura. E, às vezes, o paciente que é obeso, você não consegue muito caracterizar aquela desproporção, mas quando ele faz a cirurgia bariátrica, você nota que o paciente tem o tronco fino e, às vezes, os membros superiores ou inferiores e ele não consegue perder o peso. Exatamente. E, para você, isso é importante porque
porque você sabendo que o paciente tem lipedema, você até vai ser mais assertivo. Olha, a gente vai diminuir, vai tirar sua obesidade mórbida, mas essa parte do lipedema eu não vou conseguir resolver. Inclusive, eu acho que o grande, assim, a pegada para iniciar o estudo do lipedema foi após o boom da cirurgia bariátrica. Que realmente, eu lembro eu fazendo ultrassom e fazia, nossa, mas essa mulher emagreceu e essas pernas desse tamanho, a cintura bem fininha e as coxas, pernas, né? E a gente não entendia bem, até a gente vascular não entendia direito o porquê que ela não tinha perdido a gordura naquela região. E eu acho que foi criando um público, né? Com essa alteração. Não que eu não ache importante, tá, André? Assim, porque o emagrecimento faz parte. Sem dúvida. É importantíssimo. E muitas vezes... Mas isso é importante, essa informação que vocês estão dando. Como é? Não, e vai acabar precisando da cirurgia bariátrica e depois a gente cuida do resto. Mas qual é a ideia que eu tenho? É justamente isso, porque no que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o nosso paciente com relação à questão da expectativa que ele tem do resultado. Eu sempre digo para os pacientes, por exemplo, às vezes a gente lida com pacientes no consultório que tem graus de obesidade extremos. Um paciente com índice de massa corporal de 65, 70. E aí a gente precisa dizer para um paciente desse, por exemplo, que ele vai ser submetido à cirurgia, ele vai ter um excelente resultado, ele vai recuperar muito da funcionalidade dele, mas é possível que ele não deixe de ter o diagnóstico numérico de obesidade. E essa questão do lipedema vai muito ao encontro desse conceito de você adequar a expectativa. Está emagrecendo, mas você está persistindo com esse aumento de volume nos membros inferiores, é possível que se trate disso, que se trate de um quadro de lipedema. E aí é quando a gente vai partir para as avaliações complementares. E se você perguntar assim, o que é que cirurgia vascular tem a ver com lipedema? É o que eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar no podcast. O que é que cirurgia vascular tem a ver com lipedema? Porque o lipedema é uma doença, antes era o tecido gorduroso, hoje já é fechado como tecido conjuntivo, porque o paciente que tem lipedema, ele tem uma tendência a ter frouxidão nas articulações, mas nós abraçamos o lipedema porque também muitos pacientes frustrados, porque eles chegavam lá com dor cansada, peso e tal, a gente tratava as varizes, dava um resultado estético, mas aquela dor cansada, aquele peso, ele não melhorava. Persistir. Então, para a gente, nós abraçamos como diagnóstico porque é uma doença que faz um diagnóstico diferencial muito grande com doença circulatória. Além das doenças linfáticas, né? Sim. Então, e muito do que abraçamos. A gente usa para o tratamento do lipedema é o que tem de base de estudos de muitos anos da doença linfática, porque desde os estágios iniciais do lipedema, você tem uma lentificação da drenagem linfática. Então, a célula de gordura ela vai estar cheia de líquido, a linfa, né, que é o líquido que sobra na circulação, ela não consegue ser drenada de forma correta. Então, a gente tem todo o know-how, o conhecimento, assim, do tratamento da doença venosa, da compressão, que a gente usa muito também. Então, calma, tratamento, vocês já falaram sobre dieta e exercício físico. Demais. Aí mais o quê? Drenagem, Geralmente são cinco pilares, né, que a gente comenta. É a parte das dicas, entendeu? Eu tenho que anotar, eu quase pegar o caderninho. A dieta, né, que geralmente é uma dieta anti-inflamatória. A atividade física, que a depender do grau do lipedema e do estágio da inflamação, a gente vai adequando, fazendo a orientação, né? Todo mundo que consegue ir para a academia e simplesmente andar na esteira. Sim. Às vezes, no dia seguinte, ele está acabado, passa uma semana se sentindo mal, porque agudizou o quadro inflamatório dele. A parte de compressão, terapia compressiva, e aí entra todo o conhecimento do cirurgião vascular nisso. Terapia compressiva que você diz é a meia? Isso, a meia elástica, uso de bermudinhas. Traduz bem direitinho para a pessoa querida. A drenagem, ou a gente prefere a fisioterapia vascular. Que não necessariamente é só uma drenagem. Exatamente, isso é uma associação de várias técnicas que eles utilizam para poder estabelecer a melhora da circulação. O tratamento das varizes, quando presente, porque é um fator perpetuador de inflamação, certo? Ou seja, a doença tem um componente inflamatório significativo, né? Tem. Tem paciente que você não consegue. A doença é a inflamação, na verdade. Né? A base é inflamatória. Aquele paciente, porque hoje tem muito paciente consciente que já faz uma dieta, querendo não come mais açúcar, farinha, não toma cerveja, glúten. Então, aquele paciente que ele já chega até um pouco, você vê
tipicamente que ele tem lipedema, mas ele não tem tanta sintomatologia porque ele já vem consciente. Mas tem paciente, quando você vai tocar na perna, ele já grita de dor. Entendi. Porque é uma doença, isso é uma doença que a gente está fazendo questão de divulgar, porque até mudou a questão de indicação, porque antes o paciente fazia lipo. Esse tipo de gordura ele não pode ser enxertado, porque é uma gordura inflamada. Então, tem que ser uma lipo. Então, é uma doença nova que a gente tem que chegar. Vai sair muita coisa boa aí, né? Nos próximos anos. Que as pessoas Talvez até enxerguem medicação isso. que ajude ali na raiz do problema. Isso sabe? foi realmente algo que eu comentei nessa mesa que eu participei, por causa justamente do benefício que o controle, eu não falo nem de cirurgia bariátrica, mas que o controle da obesidade pode trazer numa situação dessa. A gente sabe que a obesidade é uma condição que ela tem um cunho inflamatório também, principalmente quando você tem tendência a ter acúmulo de gordura em compartimentos ectópicos, como fígado, gordura visceral, gordura intramiocélular. E aí, quando você tem um controle da obesidade e esse paciente tem uma melhora dessa condição inflamatória global, sem dúvida nenhuma, mesmo que não resolva o lipedema, mas pode ajudar no tratamento. Melhora, porque é uma gordura de mais difícil remoção, de mais difícil redução. Sim. Mas reduz com emagrecimento. Na verdade, quando a gente fala de inflamação, tem que olhar tudo, né? Até o intestino. Até a tireoide, entendeu? Tipo, tem que estar tudo regulado. Assim. Na verdade, a gente vê uma associação muito grande com outras doenças de cunho inflamatório, hipotireoidismo, doenças reumatológicas, endometriose, enxaqueca. Então, quando você vai conversando com o paciente... Não é só aquilo. Não é. E aí, eu falo, a notícia boa é que quando você trata uma coisa, você melhora tudo também. E quando você não melhora, a culpa é da tireoide, né? Então, já ia falar notícia ruim, que quando é da tireoide é muito anticorpo. Não tem o que fazer com anticorpo, querida. Porque vai assim, a ficar pessoa com diz assim, anticorpo. doutora, eu não consigo perder por peso por causa da minha tireoide. É isso. É porque eu tenho tireoide. Vou lhe propor um estudo pra gente fazer juntas. A gente podia... Eu sempre pensei nisso, em tentar fazer correlação com anticorpo, sabia? Isso. A gente vê uma oscilação muito grande dos anticorpos, sabe? E às vezes você não tem Durante o alteração hormonal, mas tratamento. você tem do anticorpo. Exatamente. E aí a gente vê quando o paciente enxuga, tá todo melhorzinho, já pontuação tô bem. melhor, o anticorpo dele cai. Vamos fazer? Vamos. Bate. Adoro. Arrasou. Pois Pronto. é isso aí. Foi exatamente o que eu tinha conversado com o pessoal nessa mesa, né, sobre essa questão do benefício do controle da obesidade no estado inflamatório. Agora, sobre tratamento, você falou remoção da gordura. Existe indicação e como é que deveria ser feito, por quem é feito, acho que é pelo cirurgião plástico, né? A questão do tratamento com lipoaspiração dessa condição do lipedema, porque nessa mesa que eu estava, mais uma vez, foi quando eu realmente estudei mais sobre o tema, quem estava lá conversando com a gente, o cirurgião que estava lá conversando, ele estava falando sobre essa questão da indicação da lipoaspiração no caso do lipedema. E aí, como é que é? Assim, resolve, não vou dizer que resolve, mas assim, controla por um tempo mais prolongado. Que cuidado o cirurgião plástico tem que ter nesse procedimento de lipoaspiração? Como é que deve ser o preparo desse paciente? Enfim, vocês podiam comentar isso aí? Primeiro que, como é uma doença recente, né, uma doença que nem todo mundo está preparado ainda para entender o lipedema, nem todo cirurgião plástico ele sabe ainda dar o diagnóstico. Ontem mesmo eu peguei uma paciente que ela tinha feito uma lipoaspiração há pouco tempo e estava muito inflamada. E ela não sabia, mas ela tinha lipedema e o cirurgião plástico foi lá e fez a lipo e realmente aí piorou muito o quadro dela. Ela estava muito inflamada. Pois é, uma questão que tem que se considerar. Então, você está mexendo com uma coisa inflamada. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, é um tipo de lipo que não é para fazer uma lipo normal, porque a gente entende quando faz uma lipo de abdômen, por exemplo, que você tira ali o excesso, você pode fazer uma abdominoplastia, diferentemente da coxa, então tem que ver a questão da estética. Então, melhor indicado é aqueles pacientes, porque o lipedema, ele não mata, mas ele, de certa forma, ele dificulta muito a vida. A gente está falando aí nos estágios mais avançados, paciente que não consegue sair de um carro, não consegue sair de uma cama. Então, esses pacientes são melhores, são mais beneficiados, né? Porque estágios avançados, você pode fazer uma lipo, pode fazer tirar o excesso da pele, e aí o paciente ele vai ter outra qualidade de vida. Diferentemente dessas pessoas que, às vezes, por questão de estética. Sim. Aí a pessoa tem que pensar e também... Questão de adequar a expectativa, né, professora? E um estudo recente feito na Inglaterra mostrou também alertando sobre... Porque quando a gente olha a composição corporal, a mulher ela tem uma composição corporal de gordura muito maior do que o homem, né? Quando a gente fala o homem, o sexo forte, a gente não está falando aí intelecto, a gente está falando de força física, né? Porque vocês têm mais a questão do músculo e a gente mais gordura.
E os estudos mostraram que essas pessoas que faziam a lipo do lipedema, ela começou a desenvolver a gordura visceral. Entendi. Que é a gordura que mata. Porque o lipedema, ele é um acúmulo de gordura. Você tem um percentual de gordura, mas é uma gordura que não mata, porque é uma gordura periférica. Existe até um livro de um colega, A Beleza do Lipedema, porque para trazer, de certa forma, um outro olhar. Porque a pessoa sempre olha, poxa, eu tenho lipedema. Você não vai morrer disso. Você tem uma gordura periférica. Essa gordura não é central. Entendeu? Não é uma gordura que mata. Ela pode até lhe maltratar, dor, limitar, né? Dificultar, mas ela não vai lhe matar. Até porque tem um cunho muito estético, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com as nossas indicações. Né? Depende muito da graduação. Eu acho que tem os pacientes que realmente eles acabam sendo afetados, né? Como a Regina disse, os graus mais avançados, às vezes não conseguem sentar no chão para brincar com o filho, com o neto, né? E tem os casos que você tem sobra de pele, então é uma região que sempre vai ficar edemaciando. Então, esses são os pacientes que realmente, assim, já desde o início a gente já fala, diz, olha, você precisa do tratamento clínico, mas você... Em algum momento vai ter indicação para porque é tratamento questão cirúrgico. funcional, porque depois começa o joelho valgo, você começa a ter, que é um joelho em X, começam algumas desproporções por causa daquele acúmulo de gordura, daquele acúmulo da pele. E assim, a lipo remove gordura, então uma vez removida a gordura daquela região, não é para criar, não vai criar células de gordura novas ali, mas se você não tem não teve uma mudança no estilo de vida, você vai criar em outras regiões, não só a visceral, mas vai se espalhar o lipedema. Então, a importância da condução, de você não só preparar o paciente, otimizar a questão igual clínica, na cirurgia bariátrica. Otimizar clinicamente o paciente e depois indicar a cirurgia. E muitos pacientes, eles precisam, às vezes, até de uma avaliação da parte psicológica dele, assim como os pacientes bariátricos. Tem um guideline que fala que em torno de 8% eles têm algum tipo de distúrbio. Ou seja, de ansiedade, ou seja, depressivo. Enfim, porque sofreram a vida toda ali com aquilo e nunca resolveram. E todo mundo sempre julgou achando que era porque não treinava direito, ou não comia direito. Né? Então, e às vezes até libertador quando o paciente ele descobre que ele tem lipedema, porque ele é muito julgado. Porque você não faz direito, porque você não consegue. Quando ele entende que ele, de certa forma, ele tem uma doença, é como ele disse assim, não é por mim. Culpa minha. Não é minha. Total. Até porque não necessariamente a pessoa é obesa. Ela tem um acúmulo de gordura, de uma gordura errada no canto, que a gordura está inflamada. Não pode utilizar o IMC. Entendeu? Então, assim, não necessariamente isso é uma relação que você possa fazer. Isso é muito interessante isso que você está colocando, Camila. E, por outro lado, a gente tem que tranquilizar o paciente que ele, uma vez recebendo diagnóstico de lipedema, não quer dizer que ele vai ficar com aquelas pernas típicas de lipedema se não conseguir fazer a condição de forma adequada. Assim como qualquer doença crônica, a minoria vai chegar naquele grau extrema, né? Extrema mais avançada, né? De desenvolver até o linfedema, que é o edema realmente instalado, que aí pega os pés, pega tudo. Então, assim, eu acho que o acolhimento é a primeira coisa, né? Da gente chegar, conversar e tenha realmente aquele pessoal que é o estágio 1, que é o tipo 1, que é algo muito leve e que pela ansiedade olha e não gosta esteticamente do que vê. Eu particularmente, eu não contraindico. Eu fiz lipo. Por que ela não pode fazer? Desde que siga tudo direitinho, entendeu? É uma coisa também que eu falo para todo mundo, assim, às vezes tem gente que chega e fala assim, hoje é a moda, o pessoal toma bomba na academia, o pessoal faz... Eu falei, são escolhas. Você sabe o que pode ter de bom, o que pode ter ruim, você vai escolher isso aí, a intercorrência que tiver, você está aceitando. E essas escolhas valem para tudo nessa vida, né? Você tem um problema, você vai operar? Esse problema pode ser um problema que aos seus olhos é grave e aos meus não, e vice-versa. A vida é sua, a escolha é sua. Isso. Você faz a sua escolha conforme o que te incomoda, o que você deseja, né? Com certeza. E para você ver, como você falou, uma questão aí que tinha um certo grau de incoerência. Incoerência não, né? Vamos dizer assim, não é só uma questão estética, né? Você vê que elas falaram, uma questão bem realmente que mexe com a funcionalidade do paciente, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui na nossa região, você vai ver aquele pessoal do seridol, que tem muito, né, Regina? Muita gente seridol, tem que ser estudado geneticamente, aquele pessoal. E aí, até porque acho que eram casamentos, né, muito consanguíneos ali.
E você pega aquelas avós, tias-avós, e você vê as pessoas com dificuldade de locomoção. Sim. Porque andam arrastando os pés por causa do peso nas pernas, por causa de alteração, lesão de joelho. Leva a comprometimento muito articular, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a questão, como a gente, quando lida com a questão da bariátrica, muitas vezes, né? Que é muito colocado isso, você vai fazer pela estética e tal. Beleza, se você fizer pela estética, você se preocupar com isso pela estética e essa preocupação levar você a ter uma prevenção de uma eventual progressão para um quadro mais severo, isso é totalmente válido. Outra prevenção de uma doença É porque as pessoas têm aquela coisa que a estética é pecado, né? Você pensar na estética, sair de casa é pecado, que, na verdade, se você não está se sentindo bem, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde... Sem dúvida. A saúde é a ausência, não é só a ausência da doença, é o bem-estar. Ter o bem-estar total, exato. O bem-estar físico, mental e social. Então, se você não está se sentindo bem, por que não fazer? Exato. Se o seu motivo, a sua motivação for estética, mas o resultado final vai ser essa melhora do seu como todo. Por isso que eu digo para você, às vezes, em caso de dúvida, eu julgo pro réu. Você, Sem eu vou lhe dúvida. tratar como se fosse, porque eu não porque vou as medidas estar que você piorando. as medidas que você vai recomendar são medidas que vão trazer um benefício global. É porque as pessoas têm essa mania de atacar do ponto de vista estético, né? Teve um dia que eu estava tendo uma conversa e alguém fez um comentário sobre uma amiga minha. Tipo assim, ela só treina para ficar sarada. Eu fiz, que ótimo. Primeiro porque treinar faz bem. E ficar sarada, ela tá maravilhosa, meu amor. Então, assim, tipo, não vi nada de errado nisso. Aí a pessoa ficou me olhando assim, sabe? Tipo, e olha que a gente não tava falando de nenhum hábito ruim. Dá pra entender? Porque às vezes a pessoa tá querendo ali falar assim, não, isso daí toma hormônio e isso vai fazer mal. Isso pode fazer mal mesmo, a gente sabe disso. A pessoa tá ficando sarada às custas do hormônio, é uma escolha dela. Mas a estética é tão atacada que não tinha nada a ver, entendeu? Exato. Tipo assim, ela só treina. Que ótimo. Ela está só fazendo bem para ela. Então, Está se alimentando melhor, tendo regularidade nos treinos, dormindo melhor, sem dúvida. E às vezes tem pacientes que ele precisa desse choque. Ele não faz atividade física. Ontem mesmo eu costumo dizer a pacientes, eu não gosto de fazer atividade física. Mas você não vai fazer o que você não gosta. Tem que gostar. Só quem faz, que gosta, é criança, que não entende a consequência, né? Professora, você gosta, né? Que eu lembro, você sempre gostou. Você acorda de 4h40 para treinar às 5 às 6. Pois é, então, eu faço. Sim. Mas eu deixo bem claro que eu detesto. Não, mas faço. Não é questão de gostar. Viu? Não, mas não amor, é eu faço. Não, querida. Mas eu sempre digo, gostar é a gente sair de casa, como coincidentemente eu e Camila saímos de azul hoje, isso é gosto, certo? Mas assim, André atividade também, física, André também. Gente, eles combinaram, no dia azul não me avisaram. Mas assim, atividade física não é gosto. Não é gosto, eu falo muito, necessidade. Nesse sentido, eu sou muito pragmático com meus pacientes também. Eu sempre falo, como é que tá a questão de treino? Aí, não consigo treinar, ou porque minha rotina é pesada, ou porque tem menino em casa, ou porque às vezes tem realmente alguma situação de dificuldade por questões articulares. Aí eu digo, não importa a justificativa. Se você não fizer exercício, e eu não uso o termo desculpa, porque desculpa é algo que automaticamente leva o paciente a imaginar que você está julgando. Não importa a sua desculpa. Não é desculpa, é justificativa. Não importa a razão pela qual você não está treinando. Agora, se você não treinar... O futuro não vai entender, né? Pois exatamente. Agora, se você não treinar, você vai ter um resultado de quem não treina. A gente é uma geração tão beneficiada, né? Assim, porque a geração que veio antes da gente não tinha essa noção. Tinha, não. Não, de tudo, né? Eu entrei numa discussão, acho que foi semana passada, sobre protetor solar. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, gente, não tem muito tempo, ninguém parava nem para pensar nisso, né? Eu era do veraneio de despelar, de não usar protetor solar. Ele tá dizendo que era da minha época, eu não tô entendendo. Não, também não. Eu usava protetor solar. Não, nem da minha, não sei por que ele tá se misturando assim, não tô entendendo. Mas engraçado, essas histórias assim, né? Tem gente hoje em dia no Instagram que condena o uso de protetor solar. Que é um produto químico, que é um absurdo, que a gente tem que pegar a vitamina C, a vitamina D e não sei o que e tal. Aí eu fico assim, respondo. Aí eu entro, link da bio, a pessoa não é nada. Não vou responder, né? Não vou responder, porque tá explicado. CRMRQ, doutor. Tá explicado por que a pessoa está condenando. Aí eu vou no meu, educadamente, e falo sobre a importância e ponto final, entendeu? Pronto. É isso aí. Resolvido. Hoje a gente tem informação aí
Tem Google, Para lidar ChatGPT, com a tem internet, tudo. a gente tem que ter muita inteligência emocional, né? Porque tem hora que você vê uma coisa, você digita e você... Dá vontade, né? Mas a melhor coisa é apagar e deixar passar. Com certeza. E pior que Inteligência emocional. Às vezes eu nem procuro, me mandam, sabe? Assim, olha aqui, ó. Comigo também. Aí eu, É a primeira coisa que eu pergunto, tem CRM, tem RQE, né? Porque se você, essa informação tem algum registro da especialidade da pessoa? Exatamente, Pra Não começar tem, então assim, conversa. nem... Às vezes começa assim, a partir do momento que tem CRM e registro de especialidade, temos embasamento científico no que estamos falando? Próxima pergunta. Exato, é tipo isso. Mas na maioria das vezes, essa discussão ela acaba no RQE. Tem RQE? Acabou. Acabou. Eu até lembro que comentei isso uma vez, que teve um cara desses que mandou essas conversas que o pessoal fala sobre cirurgia bariátrica. Que você vai ficar com aquelas coisas todas, né? Tomar remédio pro resto da vida, vai ficar com cara de doente, vai perder peso demais, vai ganhar tudo de novo. Aí eu digo, beleza. Pessoal, quando vocês estiverem diante de uma informação, até vale para nossas áreas todas, né? Se estiver diante de uma informação estranha, que vai, às vezes, de encontro ao que o seu médico falou, vai ver quem foi que falou aquilo. Primeira coisa, você olha. De onde a pessoa é, beleza. Do Paraná. CRM do Paraná. Tá lá, pronto. Você vai lá no site do CFM, tá aqui, ó, cfm.org.br, digita lá o nome do cidadão, o CRM dele, e vai aparecer a titulação dele. A maioria tá lá, médico sem especialidade registrada. Só que quando você vai ver no perfil do cara, o cara é especialista em medicina holística, transcendental e espiritual, o cara é... O cara é CEO... Ele tem uma descrição que a gente não consegue entender. O cara é CEO da empresa tal, o cara é criador do método tal. Mas não é que... Isso é muito comum. Fontes, minha cabeça. Exatamente. Fontes, né? Palavras na minha cabeça. Aí você vai ver lá, o cara não tem um RQE. Eu digo, não dá para discutir. Simples assim. Show demais. Maravilha. Eu tô satisfeitíssima com a nossa conversa. Demais. Foi fantástico. Muito Deixamos bom de mesmo. falar alguma coisa? De importante? Verdade. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, que vocês lembrem aí, quiserem deixar as recomendações. Que todo mundo entenda a importância do check-up cardiológico, mas as pessoas ainda check-up vascular, né, professora? Não entendem ainda a importância do check-up vascular. Perfeito. Todo mundo acima de 40 anos todo tem um vascular. mundo precisa ter um vascular para chamar de seu. Essa tem que ser a mensagem, é verdade. Arrasou, adorei essa. Vou usar no meu consultório agora, quando eu falar. Aprendi. Mas é isso mesmo. E você, meu amor? E vou além, esse negócio do check-up vascular, né? Uma paciente chegou, 40 e poucos anos, no consultório, eu disse, fazer um Doppler de carótidas. E aí, nesse Doppler de carótidas, eu identifiquei uma lesão na tireoide dela, eu não sabia o que era, porque eu não faço ultrassom. E aí, eu pedi... Já sei até de quem você está falando. Exatamente. Aí, Tobias fez, quando ela mandou o print, a foto, e era assim, uma lesão com suspeita de malignidade. Eu disse, vai para a doutora Giovana. Uma paciente maravilhosa, inclusive, que a gente tem em comum. Mas foi desse jeito mesmo. E era maligno, era uma lesão grande e foi providencial. A vascular que ela chamou ali, minha vascular, salvou ela em outro sentido também. Arrasou. Show de bola. Maravilha. Bom, é só agradecer a presença de vocês. A gente sabe que vocês se organizarem para vir para cá, né, Gi, num dia de semana à tarde, pra gente é um grande privilégio. É um prazer. Um pouco diferente, acaba de chegar. Ela acabou de chegar no Você serve a Bósnia e Montenegro. É um dos meus destinos. Dá outro podcast, é um viu? dos meus destinos, é um dos meus destinos. A gente fez um pretendidos. podcast aqui uma vez com dois amigos que gostam de viajar. Então eu falei, me chamem. então, tem que repetir esse. Aí no próximo você já vem. Eu gosto de também. destinos bem diferentes. Até para eu pegar umas dicas. Sim, sem dúvida. Eu adoro essas coisas. Mas é isso, obrigado pela presença, professora, obrigado pela presença. Camila, um prazer imenso ter você por aqui, viu? Reencontrando aí depois de algum tempo. Eu que agradeço o convite. E Agradeço. deixei a mensagem final de vocês aí para redes sociais, que vocês quiserem deixar para o pessoal seguir, né? Antes de vocês finalizarem, eu vou agradecer também, principalmente porque para mim é uma honra tê-la aqui. Quando eu conversei, eu falei a primeira vez com a Camila pela proximidade, pela amizade que eu tenho com ela, e aí foi muito natural. E aí eu falei assim, e aí, quem que a gente chama? Aí quando ela falou seu nome, pra mim ficou meio que tipo, eu chamava minha professora, sabe? Uma musa.
musa, diva maravilhosa. E aí mandei a mensagem e você, na hora, vou. E eu falei que, nossa, continua maravilhosa, perfeita, como sempre. Mesmo, ai, gente, eu adoro Muito obrigada. Eu digo que eu vou ser eternamente jovem, né? Que eu nunca vou ficar velha, vou ficar uma idosa, mas nunca velha. Porque eu adoro esse moído, né? Essa coisa dessa modernidade. Inclusive, assim, eu fico trazendo essas jovens crianças, minhas filhas, gente, vamos para a internet. Perfeito, professora. Foi ela que impulsionou. Professora, fantástica essa postura, porque a gente tem que ter... Precisa de mais colegas, como a senhora, como Camila, que produzam conteúdo de qualidade, cientificamente embasado, justamente para contrapor a quantidade de informação distorcida que tem nas redes sociais. A gente fica muito feliz de saber disso, pode ter certeza. E vou deixar o arroba, né? Arroba doutora Regina Florencio. Quem quiser seguir lá, tem muitos conteúdos de informação e tem muitas dicas também de viagens. Perfeito. Vou postar já. E para Camila, o agradecimento realmente vai além. Ela cuida da minha mãe, cuida de mim, é amiga confidente, Prazer, né? Faz fofoca comigo, Gente, tá tudo esse podcast tá certo. muito chato, a gente tem que trazer uns inimigos pra cá. Você não tem, Não tem, meu querido, eu sou assim, entendeu? Porque se for também, eu nem lembro que existe, aí não. fica longe. Então, muito obrigada, as duas, a presença das duas. Vocês são sensacionais, obrigada. Show de bola, É um prazer, maravilha. muito obrigada. Principalmente aqui dividir com Regina, que além de ser minha professora, eu digo que é minha mãe vascular, é uma pessoa extremamente generosa e é sempre puxando a gente para cima. E apoiando a gente, os projetos, assim, Então, por isso, só pensei nela. Show, foi maravilhoso. Vou deixar também meu Instagram aqui, @CamilaAntunes_vascular. Show de Vamos bola. postar. Maravilha. Obrigada, Mas não se preocupe, não precisa decorar os arrobas, porque vai estar lá no Instagram da gente já. Para o pessoal da live aí. Maravilha, perfeito. Show. Pessoal da live, grande abraço, obrigado pela presença. Show de bola.